Olá! Neste vídeo será apresentado um seminário para a disciplina de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, que é ministrada pela professora e doutora Amanara Potiquitã Vieira. As alunas Camila, Iris, Sara e Tânia, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal do Paraná, irão apresentar um exemplo de gestão d'água. Para a elaboração deste seminário, foi escolhido o projeto Conservador das Águas, realizado na cidade de Extrema, Minas Gerais. Este projeto recebeu diversas premiações, entre estas, uma pela ONU. A cidade de Extrema pertence ao estado de Minas Gerais e está localizada na divisa de Minas com o estado de São Paulo. Apresenta uma população estimada em aproximadamente 37 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE 2020. O município se destaca pelas belezas naturais, receptividade e hospitalidade. Além destes, as boas práticas e a gestão continuada e eficaz fizeram o município de Extrema ser conhecido em todo o país e até mesmo no mundo. Segundo o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, realizado pela Fundação João Pinheiro, Extrema é considerada a melhor cidade para se viver, sendo a primeira colocada em desenvolvimento municipal do Brasil, de acordo com o índice Frijão 2015. Este índice é um estudo que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios do Brasil. Nele são acompanhadas 3 áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. A cidade de Extrema está localizada na parte alta das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, conhecida como Bacias PCJ. O projeto é implantado em subbacias, priorizando as regiões com mananciais de abastecimento de Extrema. O rio Jaguari abastece a cidade de Extrema e é o principal manancial do sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de habitantes na Grande São Paulo, contribuindo também para a Bacia PCJ. A cerca de 100 quilômetros da capital paulista, na Serra da Mantiqueira, sob cumes que beiram os 2.000 metros de altitude, estão as nascentes do rio Jaguari, formador do sistema Cantareira. Ao todo, cerca de 12 milhões de pessoas, 9 milhões na cidade de São Paulo e 3 milhões na região metropolitana de Campinas, e 20% do PIB nacional dependem direta ou indiretamente das águas que nascem nas montanhas de Extrema. O projeto foi criado em 2005, por meio da Lei Municipal nº 2100. Ele consiste basicamente em realizar um levantamento planimétrico de cada propriedade, elaborando também uma planta virtual da propriedade rural, indicando qual é a situação daquela propriedade e quais serão as metas propostas para a recuperação do local. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a responsável por elaborar esses projetos, definindo quais ações deverão ser implementadas e quais são as metas a serem atingidas. Tanto as ações quanto as metas são realizadas em função das características da propriedade. O objetivo do projeto é manter a qualidade dos mananciais de Extrema e promover a adequação ambiental das propriedades rurais. O projeto prioriza mais a ação preventiva do que corretiva. Dentre os objetivos específicos do conservador de águas estão listados: aumentar a cobertura florestal nas subbacias hidrográficas e implantar microcorredores ecológicos, reduzir os níveis de poluição difusa que são decorrentes de processos de sedimentação e eutrofização por conta da falta de saneamento básico, difundir o conceito de manejo integrado da vegetação, solo e água na bacia hidrográfica do rio Jaguari e garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e práticas implantadas, por meio de incentivos financeiros aos proprietários. O projeto tem como base conceitual o voluntariado, baseado no cumprimento de metas, a flexibilidade no que diz respeito às práticas e manejos propostos e o pagamento baseado no cumprimento de metas pré-estabelecidas.
Entre essas metas que são estabelecidas estão a adoção de práticas conservacionistas do solo, buscando o abatimento efetivo da erosão e da sedimentação, a implantação de um sistema de saneamento rural, implantar e manter as áreas de proteção permanente e implantar a reserva legal. Podem participar os proprietários que tenham propriedade rural inserida na subbacia hidrográfica que é trabalhada neste projeto. Propriedades que tenham como área rural superior a 2 hectares. Como explicado anteriormente, o público-alvo do projeto são os proprietários das áreas rurais, e o projeto foi implementado através da divisão da área de interesse em 8 subbacias, como a gente pode observar na imagem. Os critérios de implementação seguiram a priorização das áreas de nascentes e as bacias com menor cobertura florestal nativa. A partir desses critérios, optou-se por iniciar o projeto pela Bacia das Posses, que tinha apenas 10% da sua área coberta com floresta nativa. Em seguida, a Bacia dos Saltos, dos Forjos, do Juncal, das Furnas, dos Tenentes e, por fim, a Bacia do Matão. Até 2016, o projeto conseguiu atender as 3 primeiras subbacias. Aqui está representado o fluxograma do funcionamento do projeto. Então, inicialmente, a Prefeitura criou um fundo de financiamento. Após isso, foi criada a lei que norteia todas as ações do projeto, incluindo as questões financeiras de pagamento aos proprietários rurais. A partir das premissas da lei, ocorrem as negociações com os proprietários e, em seguida, ocorre o diagnóstico de cada propriedade e as ações que devem ser realizadas para alcançar os objetivos estabelecidos. Então, o contrato entre prefeitura e proprietário é assinado e, através do monitoramento mensal que a prefeitura faz, ela descobre se o proprietário está realizando o serviço ambiental proposto e o proprietário da área rural recebe através do Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. Antes do projeto, Extrema era um município formado em sua maioria por pastagens e fragmentos florestais, com pouca vegetação em torno das nascentes e nos topos de morro, além da falta de saneamento básico. Não existia sistema de coleta de esgoto e resíduos sólidos nas áreas rurais. Os moradores dispunham de fossas negras ou lançavam os esgotos e o lixo nos corpos d'água mais próximos. As matas ciliares que margeiam os rios e as nascentes e a vegetação de topo de morro são consideradas pelo Código Florestal como áreas de preservação permanente, devido à sua importância na produção e na qualidade de água. Já que essas florestas permitem que uma maior quantidade de água infiltre no solo e no lençol freático, abastecendo os cursos d'água, funcionando como esponjas naturais. Além disso, essa vegetação impede que ocorra erosão e assoreamento dos rios e das nascentes. Já a vegetação do topo de morro funciona como uma grande caixa d'água que armazena a água da chuva no solo. Quando essa vegetação é suprimida, a água que deveria ser armazenada escorre superficialmente, afetando a qualidade e a quantidade de água. Para mudar esse cenário de degradação de extrema, o projeto realizou algumas ações de conservação, como a construção de terraços, construção de bacias de captação de água e o retaludamento das encostas. E para promover a restauração florestal, as técnicas utilizadas foram o plantio de mudas nativas e o abandono de áreas com vegetação nativa para recuperação florestal por meio da dispersão natural de sementes. O processo de restauração florestal. Na primeira etapa foi feita a caracterização das áreas de geoprocessamento. Nessa etapa, então, foi realizado o mapeamento das propriedades e foi realizado por uma empresa contratada. Nesse mapeamento foi levantado dados como as divisas das propriedades, os cursos de água, as nascentes, os fragmentos florestais e outros dados que possam servir de referência. Além disso, foi utilizado o Cadastro Ambiental Rural, que foi instituído pelo novo Código Florestal e que é uma ferramenta útil no processamento de dados das propriedades rurais, já que também o seu conceito é similar ao das metas do Projeto Conservador das Águas, pois ele também visa a adequação das propriedades rurais com a questão ambiental. A segunda etapa do processo é a negociação. O contato com o proprietário é realizado através de uma visita à propriedade pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. O projeto é apresentado e, havendo adesão, marca-se uma outra visita
para a demarcação das áreas a serem isoladas e reflorestadas. É realizado um registro fotográfico e análise ecológica das áreas de preservação permanente. E o proprietário passa a receber 100 UFECs, que significa Unidade Fiscal de Extrema. Isso equivale em torno de uns R$ 235 por hectare ao ano. Na terceira etapa do projeto foi feito o isolamento da área e retirada dos fatores de degradação. O isolamento foi feito através da construção de cercas com morões e arame farpado. São utilizados morões de eucalipto de 2 metros de comprimento e 3 fios de arame, sendo que o primeiro com 60 centímetros do solo, visando não interferir na passagem dos animais silvestres. Nas propriedades onde há criação de caprinos e ovinos são utilizados mais fios. Os equipamentos e materiais são levados previamente à propriedade e o trabalho é realizado pela equipe do projeto, composta por 6 funcionários. A quarta etapa é a condução da regeneração natural. Nos projetos de restauração, além de árvores e arbustos, o recrutamento de outras formas de vida vegetal, como lianas e herbáceas, é essencial para a criação de uma estrutura semelhante às encontradas nas florestas tropicais. Quando juntas, essas formas de vida vegetal podem representar mais de 50% da riqueza de espécies vegetais das florestas, sendo fundamentais na dinâmica florestal. No início do projeto, as áreas trabalhadas levavam muito tempo para chegar no estágio de abandono. Com investimento em capacitações sobre reflorestamento, isso hoje é possível com 3 a 4 anos de trabalho. A quinta etapa é o preparo do terreno. Então, quando chega a hora de plantar, é preciso deixar tudo pronto. Primeiro é realizada a limpeza do local. Então, cada área conta com uma técnica de limpeza específica. Depois disso, são feitas as covas, que logo em seguida serão adubadas. Em seguida, vem a irrigação, que é fundamental para épocas de seca, para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento inicial das mudas e também para solos arenosos. E, por fim, é feita a adição de hidrogéis no solo, que otimiza a disponibilidade de água. Então, ele reduz as perdas e melhora a areação e drenagem do solo, acelerando o desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea das plantas. A sexta etapa é o plantio. Então, havendo necessidade de avaliação durante a visita técnica, efetua-se o plantio com mudas nativas de áreas de preservação permanente. Após o plantio, as mudas são cobertas com material resultante de limpeza de terreno, como capim seco, para evitar o ressecamento. E a sétima etapa é o controle de formigas, que é realizado juntamente com a limpeza do terreno. Então, utiliza-se formicida em pó para colônias, granulado, isca de 50 gramas a cada 6 metros quadrados numa área total. Durante a manutenção das áreas, se precisar, é feita uma nova aplicação. A oitava etapa é a irrigação. Após o plantio, as mudas são irrigadas com cerca de 3 litros de água por muda. A operação é repetida caso haja necessidade. A nona etapa é a manutenção. O intervalo entre as manutenções das áreas recuperadas depende da época do ano. De forma geral, realiza-se uma intervenção de 2 meses após o plantio e posteriormente a cada 3 meses, visando o enriquecimento, o controle de competidores e, se houver necessidade, o replantio. Durante as manutenções, avalia-se a taxa de mortalidade. As cercas são percorridas mensalmente para verificar a necessidade de reparos. E a última etapa é o monitoramento. As ações a serem executadas, elas são previamente planejadas com base nas visitas realizadas às propriedades e nas atividades já executadas. Então, semanalmente são elaborados relatórios referente aos trabalhos realizados no campo. Esses relatórios eles são preenchidos diariamente pelo responsável da equipe. No fim de cada mês, os dados são transcritos para a tabela geral e também para a ficha individual de atividades da propriedade. Todas as propriedades elas possuem relatórios fotográficos pré e pós-plantio. Iremos falar agora sobre os resultados deste grande projeto. Com 1 milhão de árvores nativas plantadas, 6.135 hectares protegidos de um total de 7.300, 186 contratos efetivos e propriedades beneficiadas com o PSA, e ainda 1.000 bacias de contenção de águas pluviais, podemos verificar os resultados do esforço constante da Prefeitura de Extrema, onde a tabela à esquerda apresenta que em 2012 firmou-se mais contratos. Contudo, através do gráfico à direita, vemos que a partir de 2009 o número de mudas plantadas foi aumentando, não se restringindo-se ao número de contratos firmados.
Nestas imagens, podemos ver uma área de pastagem antes da implantação do projeto e 8 anos após esta, onde verificamos a continuidade de um corredor ecológico. Podemos ver também nestas figuras a expansão do corredor ecológico, ferramenta de suma importância para a comunidade de animais silvestres que comumente perde seus habitats pela atividade antrópica. Para atendimento, a meta que engloba o quesito saneamento ambiental, representado pelo abastecimento de água, tratamento de esgotos e coleta de resíduos para a diminuição dos níveis de poluição difusa, foram instalados 50 biogestores, 50 caixas de água e ainda caçambas para coleta seletiva, onde grande parte desse material foi oriundo de parcerias com empresas privadas do município. Assim como determinado nas mais diversas legislações ambientais, podemos ver com este projeto que a união do setor público, privado e população pode gerar uma gama de resultados positivos. Presente desde a implantação, a educação ambiental é realizada através de reuniões com a comunidade para a criação de associação de moradores. Já a educação ambiental nas escolas iniciou-se em 2005 com a estruturação da Secretaria do Meio Ambiente com parceria da Secretaria da Educação. Desde 1997, são realizados trabalhos com a sociedade para esclarecer a importância do bioma Mata Atlântica, APA estadual e área com diversas nascentes da bacia hidrográfica. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, analisa bimestralmente a análise da qualidade da água, medindo a temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez e pH. A fim de monitorar, a ANA instalou 2 estações fluviométricas e 5 pluviométricas na área do projeto. Já a USP desenvolve pesquisa sobre o monitoramento hidrológico da qualidade da água. Vale ressaltar que são diversas as instituições, com o apoio da ANA, que desenvolvem projetos de pesquisa científica na área. Na imagem à esquerda, nos deparamos com a estação fluviométrica instalada pela ANA e à direita a pluviométrica. No projeto, ocorreu também a criação do Parque Natural Municipal Conservador das Águas, onde 1.783.800 metros quadrados de áreas foram adquiridas. Isso é equivalente a 250 campos de futebol. Ao falarmos de manejo integrado, falamos da vegetação, água e solo, onde a conservação do solo é tão importante quanto o plantio de árvores no processo de reflorestamento. Para atendimento, as metas estabelecidas na lei foram construídos 40 mil metros de terraços, 1.000 bacias de contenção de águas pluviais e realizada a adequação de estradas vicinais, evitando o carregamento de sedimentos para o leito do rio. Os terraços são sulcos ou valas construídas transversalmente à direção de maior declive, sendo projetados basicamente para controlar a erosão e aumentar a umidade do solo. Aumentar o conteúdo de umidade no solo, uma vez que a maior infiltração da água reduz o pico de descarga dos cursos de água. Já a bacia de contenção de cheias é um reservatório temporário para armazenamento de águas da chuva. A bacia de contenção tem o objetivo de diminuir a vazão de pico das redes de drenagem e dos rios da cidade, funcionando como um amortecedor do sistema. Com o projeto, observa-se que o manejo sustentável se torna grande aliado do homem, da natureza e da economia. O controle dos processos de erosão, a proteção dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas e o saneamento básico são vertentes importantes para o desenvolvimento sustentável. Observa-se que o sucesso do projeto se deve a uma Secretaria de Meio Ambiente ativa, à cooperação de órgãos públicos, ao financiamento de empresas privadas, a uma sociedade engajada e a uma educação ambiental efetiva.